A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vou tentar contar aqui o que o Senhor me entregou nesta manhã. Estou fazendo ao vivo por falta de tempo de fazer o vídeo, né, para realmente ficar bem melhor e visível para os irmãos. Amém? Hoje cedo, hoje de manhã, nós estamos hoje é dia 6/3/2020, certo, Mara? 6/3. Tem você aqui como testemunha, que eu já te contei, né? Já preguei ali na porteira e contei o que o Senhor me mostrou. Não vou falar com os irmãos aqui, quem for colocando o comentário, porque eu preciso me concentrar exatamente no que Deus me revelou agora cedo. E, irmãos, hoje cedo o Senhor me acordou. Aliás, eu acordei muito assustada. E eu tinha procurado um lugar para mim poder colocar a igreja, colocar o nosso povo num outro lugar. E eu estava procurando esse lugar, e quando eu cheguei nesse lugar, que a pessoa ali parecia que eu havia comprado, não sei, comprado aquele espaço, mas anteriormente tinha um pastor que tinha tomado conta daquele lugar que eu ia fazer igreja. Só que ali eu pude ver, quando eu entrei naquele ambiente, eu pude ver muita Bíblia, Bíblias, várias Bíblias, rosas, aqui era rosa, aqui rosa, a página estampadinha de rosa, e zíper. Eu pude ver que as Bíblias tinham zíper, tá? E quando eu olhei para assim, muita Bíblia mesmo, rosa, tudo rosa, eu pude ver ali que tinha como se fosse um tacho, tinha braço, tinha pernas, como se tivesse passado pelo fogo e fosse queimado. Quero que os irmãos prestem bastante atenção. E eu olhava para um casal e eu dizia, nossa, isso é um braço? Não, é de brinquedo. Só que eu via que era um braço. Isso é uma perna. É como se aquele casal, eles estavam se alimentando de ser humano, comendo ser humano e assando como fosse churrasco, né? Que essa parte eu não contei na rua, porque tem muita coisa que a gente acaba, né, deixando passar. Mas dali eu tive a curiosidade de olhar as Bíblias. Então eu peguei, escute bem, moça, é muito sério. Eu peguei a primeira Bíblia, a Bíblia rosa, e eu abri. É muito sério isso. Quando eu abri a Bíblia rosa, tinha como se fosse a minha Bíblia assim, marcada de versículos, como estudo bíblico. Que é aquelas pessoas que estudam muito a Bíblia. E elas estavam marcadas desta maneira. Tá, irmãos? A Bíblia rosa. Essas Bíblias tudo rosa. E aí, eu peguei e não entendi por que uma Bíblia estava fechada, rosa, de zíper, fechada ali, sem ter utilidade alguma. E ela estava justamente abandonada. Por quê? A pergunta ficou no ar. Depois eu peguei, irmãos, uma segunda Bíblia. Meu Deus. Quando eu peguei a segunda Bíblia rosa de novo, a Bíblia rosa, tudo rosa, escute. E eu peguei aquela Bíblia rosa, pequenininha, e eu abri o zíper, e quando eu abri o zíper, também tinha estudo bíblico selecionado, mas abandonada ali. Depois, irmãos, eu peguei a terceira Bíblia. Eu peguei a primeira, era grande, a segunda era pequenininha, mas não deixava de ser rosa. Na terceira Bíblia, eu abri, misericórdia. Quando eu abri ali a terceira Bíblia, as páginas da Bíblia estavam todas rasgadas. Como se fosse uma Bíblia sem valor algum, que a pessoa não tivesse nenhum valor com aquela Bíblia. Toda rasgada. Irmãos, é profundo que Deus falou comigo através dessa revelação. E ali eu vi 4 notas
de R$ 100, tipo mofando. Misericórdia. E aquele mofo, aquele dinheiro, eu peguei. E quando eu peguei, perguntei para aquele casal de quem era aquele dinheiro. E aquele casal que estava comendo carne humana disse que era deles. E pegou o dinheiro e levou para fazer compra no mercado. E depois eu peguei essa foi a terceira Bíblia rasgada. Eu peguei agora a quarta Bíblia. Quando eu peguei, aleluia, quando eu peguei a quarta Bíblia rosa, que eu abri o zíper, tinha dentro dessa quarta Bíblia muita miçanga, tinha joias, tinha crochê, tinha aquelas coisas de vaidades, muita miçangas. E eu fiquei assustada, porque aquelas Bíblias pareciam que elas guardavam coisas terríveis. E eu comecei a ficar com medo do dono chegar, porque havia um dono daquilo tudo. E quando eu cheguei, que eu peguei a quinta Bíblia, eu vi sair de dentro da Bíblia, quando eu abri, um cachorro preto com as patas rosas. As patas rosas, um cachorro preto e as patinhas, 4 patinhas rosas. O pior tá pra vir, hein? O pior tá pra vir da revelação. As 4 patas rosas. Depois, irmãos, eu vi na quinta Bíblia, né, que foi a quinta Bíblia que eu acabei de falar, que foi o cachorro, que eu tô tentando não me perder. Na sexta Bíblia, eu vi sair uma jovem, como se ela estivesse amordaçada e sendo subjugada, oprimida, ali dentro daquela Bíblia, e ela fosse ali amordaçada. E eu não pude ver as demais coisas, porque eu sabia que tinha muita coisa ali naquelas Bíblias, mas no total deu 7 Bíblias, que eu vi tudo rosa. E eu olhei e lá veio o homem. E quando o homem veio, meus irmãos, que eu ainda não falei a última, a 7ª Bíblia, que eu abri. Quando veio o homem era barrigudo assim, muito barrigudo, que nem se fosse o Buda. E aquele homem era muito mulambento. E aquele homem que veio, ele era muito mulambento, fedido, nojento. Aquele homem representa, que eu vou falar as representações das Bíblias. Aquele homem, de cara eu já vi que ele era como se fosse o capataz de Satanás. Como se ele fosse um instrumento usado pelo diabo. E que também representa os pastores. Escute bem. Os pastores relaxados na obra de Deus e que estão ensinando de forma errada. Meu Deus do céu. E aquele homem veio. Quando aquele homem veio, eu corri. Eu corri para me esconder. Porque eu falei, esse lugar aqui não dá para fazer igreja da maneira que está. Isso aqui tá uma bagunça. E esse homem queria dividir justamente comigo o espaço. Ele disse, eu trabalho metade espaço e você trabalha num outro horário. Faz a obra num outro horário. Satanás ali, eu entendi que era Satanás, mas aquele homem se passava por um líder, por um pastor. E este homem, olhe e escute, e quem perdeu, veja do começo da revelação. E este homem levou todas aquelas Bíblias para a rua. E ao chegar na rua, era um teatro. Era um evento, aliás, era um evento de exposição. E este homem levou esse evento de exposição para a rua. Misericórdia. E ao chegar na rua, irmãos, quando ele abriu a primeira Bíblia,
Quando ele começou, ele não abriu a primeira Bíblia, que era do seminário. Ele não abriu a segunda Bíblia. E ele começou a fazer as exposições da maneira que ele queria. Aliás, ele abriu, sim, abriu. Mas as Bíblias que ele mais deu ênfase não foi a Bíblia grande do seminário marcado, não. Nem a pequena, não. Do que estava anotado ali na Bíblia, não. Ele deu mais valor à Bíblia quando ele abriu, que ele procurou o dinheiro e não achou. E eu de longe observava. Ele não encontrou o dinheiro dele. Eu sabia que o casal foi comprar comida com aquele dinheiro. Que eles estavam comendo como se fosse carne humana. E ele ficou muito irado, porque ele não achou o dinheiro que estava ali naquela Bíblia. Ele ficou procurando, mas ele não demonstrou nada para ninguém. E depois ele foi e abriu a Bíblia do cachorro. E quando ele abriu aquela Bíblia do cachorrinho, ele colocou exposto, olha só, um monte de gente deitada em fileira, no chão, deitado no chão em fileira. E ele colocou aquelas pessoas deitadas em fileira no chão. E ele obrigou o cachorrinho preto, com as patas rosas, a pular a primeira pessoa, a segunda pessoa. Mas como eu já tinha aberto a Bíblia e liberado um pouco esse cachorro, para ele poder tomar um fôlego, esse cachorro não estava mais obedecendo a voz desse homem. O homem dizia, pula, e ele não pulava, porque eu havia tirado ele para respirar um pouco. Olha isso. E estava dando tudo errado o evento deste homem. Estava dando tudo errado. Porque a ideia deste homem era enganar o povo. Era ludibriar o povo. E estava dando tudo errado, porque eu já havia aberto as Bíblias. E liberado aquelas coisas. Aberto assim, dado uma respirada naquela situação. E aí, eu vi uma moça de calça comprida, meus irmãos. Essa moça é cristã e ela tinha uma vara na mão. Essa vara, ela abria a Bíblia, esse homem abria a Bíblia e liberava uma mocinha, uma jovenzinha adolescente. E aquela moça olhava para aquela jovem e dizia, você está doente, com a vara. E quando ela dizia, você está doente, a moça caía no chão fingindo estar doente. Aí aquela moça, que eu conheço ela, vi ela, sei quem é, ela queria manipular aquela mocinha. E ela dizia com a varinha, levanta a roupa. E a moça não queria levantar porque tinha vergonha, estava no meio da rua. E ela dizia, levanta a roupa que é para todo mundo acreditar que você realmente está doente. Irmãos, pelo amor de Deus, e eu vendo aquilo tudo de longe. E eu disse, meu Deus, que vergonha. Meu Deus, que povo doido é esse? Meu Deus, o que está acontecendo? Jesus. E ali eu pude ver que aquele homem nojento, aquele homem com aquele corpo, com aquela coisa horrível, aquele homem tinha mulambo sobre o seu corpo. Ele ali estava comandando todo aquele evento. E ele chegou e ele falou o seguinte, este homem falou, abriu a Bíblia e quando ele abriu, meu Deus, a sétima Bíblia, ele abriu, saiu uma mulher amordaçada. A sétima, meu Deus, a sétima Bíblia, saiu uma mulher amordaçada. Misericórdia, Jesus. E quando aquela mulher, Jesus, quando eu me lembro disso, foi a pior parte. Foi horrível. Quando aquela mulher saiu, ele queria mostrar para todo mundo que ele estava sob um comando e controle. Aquele homem sentou-se no chão, abriu as pernas e começou a obrigar aquela mulher a beijar os pés dele e subindo pela batata da perna, pela coxa. E foi aquela coisa horrível. E aquele homem obrigou aquela mulher a fazer, você sabe o que? Sexo oral. Naquele homem, coisa terrível, meu Jesus.
E o Senhor ali mostrando aquilo, e eu acordei apavorada, e eu disse: Deus, o que é isso, Deus? O que está acontecendo? Deus disse para mim: a primeira Bíblia que tu abriu são os crentes que estudam a Bíblia e não levam a sério. Eles estudam a minha palavra, mas eles não levam a sério. E os pastores também são homens que estudam a minha palavra e não levam a sério. E a outra Bíblia pequena são também líderes, são pessoas, são homens, são evangelistas, missionários, que também fazem a mesma coisa. E as ovelhas que fazem a mesma coisa. Estudam a Bíblia, mas não executam o que está escrito, não levam a sério, não têm amor à minha palavra. Eles até passam riscos, escrevem, até fazem os seus rascunhos, mas eles não têm amor à minha palavra e não vivem ela. São os grandes e pequenos, são homens grandes e pessoas menores, da maior a menor. A Bíblia grande é dos maiores, a menor Bíblia escrita são as ovelhas, que estão estudando a minha palavra, mas não executam ela e abandonam pelos cantos. E não vive a sã doutrina, não vive a santidade, meus irmãos. Meu Deus do céu. Meus irmãos, e a terceira Bíblia, rasgada e com dinheiro dentro, que eu havia achado. E o Senhor disse para mim: são pastores que estão utilizando a minha palavra para ganhar muito dinheiro. E eles guardam o dinheiro, escondem o dinheiro, e eles não usam o dinheiro. Quando você encontrou o dinheiro na Bíblia e deixou aquele casal que estava comendo carne humana e comprar coisa no mercado para se alimentar, eles estão escondendo. Nas páginas da Bíblia, eles veem não a minha palavra, mas eles estão vendo dinheiro. Eles estão vendo dinheiro. É isso que eles estão vendo. Oh, meu Deus, tem misericórdia. E quando foi, irmãos, a quarta Bíblia, meu Deus, que tinha crochê, é aquelas coisas cheias de miçanga, cheias de vaidade, são realmente aquelas irmãs, aquelas mulheres, irmã Viane, porque todas as Bíblias eram rosa, porque o Senhor disse para mim que quem está mandando é o demônio da pombagira, que está mandando dentro das igrejas, que está dizendo ser de Deus e não são de Deus. E esta Bíblia das miçangas representam as vaidades das mulheres. Bíblia, e estão mostrando para a igreja e dizendo: olha, igreja, não é pecado usar joia, não. Está escrito aqui, olha. Porque o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel profetizou e disse que Deus ornamentou a igreja, ornamentou Jerusalém e Israel com joias, igreja. Mas se esquece que aquilo era uma profecia de Deus, dizendo que até então Deus havia permitido o globo e o povo, mas que agora Deus iria humilhar o povo, iria fazer esse povo se arrepender, porque deu de tudo bom e do melhor para eles. Eles não honraram Deus, fizeram, como vocês sabem, um bezerro de ouro no meio do deserto lá, e adoraram, primeiro adoraram ao humano, as joias, a essas coisas, em vez de adorar a Deus. Preferiram trocar Deus por um bezerro. E muita gente sabe disso. E essa Bíblia rosa aberta era justamente isso. Era miçangas, muita miçanga, muitas coisas de joia saindo de dentro dela. E aquele poder do inferno. Pecado. Eu quero lhe deixar um recado nessa tarde. Deus vai pegar o Senhor. Deus vai pegar. Deus vai te jogar no abismo se você não se arrepender. Deus vai te jogar. A palavra de Deus é santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viu, meu irmão? E a quinta era, meu Deus do céu, na quinta Bíblia saía um cachorro. Que é, irmã Viviana? Aquele cachorro, essa é forte. A Bíblia era aberta e saía um cachorro. Aquele cachorro, ele estava com a parte preta do seu corpo e as patas rosas. As patas eram rosas. E é o quê?
A pata rosa representa o povo, é de Satanás. Satanás, escute bem, Satanás e a parte rosa, a pombagira também, Satanás. E a parte feminina da igreja é o tal do teatro. Aquele homem horrendo, feio, ele dizia o seguinte: pula, você tem que pular, que é para todo mundo ver que você pula a primeira pessoa, a segunda, a terceira. E fazia aquele negócio todo, que aquele bicho tinha que pular. É Satanás tentando incorporar nas pessoas em teatro dentro da igreja. Deus não se agrada dessas coisas. Teatro é coisa do mundão. Deus não se agrada disso não. Viu, meus irmãos? Esses teatrinhos aí, essas coisas malignas aí, vigia, mas é para cantata de Natal. Outro dia eu fui pregar numa igreja que disseram que ia imitar ali, é o Vale de Osso Seco. Quando eu olhei para aquela igreja representando aquilo, eu senti nojo, porque a igreja estava como o Vale de Osso Seco de verdade. Meus irmãos, aquilo é o teatro que Satanás está se utilizando dos teatros dentro da igreja para poder ocupar o lugar da palavra de Deus. Porque o teatro é mais bonito, é atraente. O teatro vai atrair mais pessoas. Então eles estão se esquecendo da Bíblia. Eles estão pregando 5, 10 minutos. Mas não estão pregando 1 hora de ensinamento da palavra de Deus e vivendo ele. Antes, eles estão, meus irmãos, fazendo teatro, que é para atrair as pessoas em forma de teatro. E ali há uma mistura, aonde há risadagem, aonde há muitas das vezes naquele teatro ali, naquela brincadeira toda ali onde tem Satanás, induzir o povo a não ter seriedade com a palavra de Deus. E a hora realmente de se ensinar a palavra não é 5 minutos, não é 10 minutos, não. É 1 hora. Isso ainda não é suficiente para vista que o pecado está tomando conta de tudo. Irmãos, depois eu vi sair. Meu Deus do céu. Eu vi no 6º. Saía esta jovem e uma cristã de calça comprida. Quando abria aquela Bíblia, saía aquela jovenzinha. Como se fosse uma escrava, Isaura. Né? Como se fosse escrava, aquela mulher, aquela escrava, que obedece os comandos. E aquela moça representava na minha frente os cristãos falsos. São falsos. Falsidade. Eles pregam doutrina, eles até ensinam que tem que fazer santidade, viver em santidade. Eles mesmos não estão vivendo santidade. Dentro do coração deles há o desejo de voltar a calça comprida. Dentro do coração deles está o desejo de voltar ao short, a saia curta. Dentro do coração, eu vi aquela moça que se diz cristã e que já abandonou as calças compridas, abandonou as vaidades. Eu não vou falar nome. E ela estava de calça comprida com uma vara na mão. E esta vara era para ser a vara da correção. Mas ela estava subjugando aquela jovem. E ela estava dizendo para a jovem: caia. E a jovem caiu. E quando a jovem caiu, ela disse: levanta a roupa para todo mundo acreditar que você está passando mal. É a mentira na vida desta moça. É a mentira na vida desta moça que prega até a palavra. Mas ela prega a palavra, mas não vive a palavra. Ela ainda está com o coração preso, desejosa de voltar à calça comprida. Ela ainda está desejosa de voltar à calça comprida. E com aquela vara, ela tentava manipular as pessoas. Manipular. Porque ela até tem o dom da palavra. Mas ela ainda tem em seu coração o mundo. Você entendeu, meus irmãos? Meu Deus do céu. Senhor, ali aquela moça estava representando o espírito da mentira. O espírito imundo da mentira. Que está usando pessoas dizendo que vive na doutrina e não vive. Enganando muita gente. Mentirosa. Mentiroso. Deus também vai te pegar. Se você não se consertar. Deus vai te pegar. Você pode até tentar me enganar,
tentar enganar qualquer outros pastores ou líderes. Vocês podem, ou eu, ou qualquer outra pessoa que estiver no lugar dessa moça de mentira, Deus vai nos pegar, melhor dizendo. Porque se eu estiver dentro de um negócio desse, que o Senhor pegue mesmo. Que o Senhor me pega se eu estou mentindo, trabalhando aqui com mentira. Você tá entendendo? Deus vai pegar. Porque até para dormir de noite eu durmo adornada para a glória do Senhor. Então, meus irmãos, ali estava agora a sétima mulher, Bíblia, rosa, que representa o lado feminino dentro das igrejas. Estão, de certa forma, estão investindo em manipular as mulheres. Estão investindo em nos manipular. Esse demônio, ele sabe o poder que há nas mulheres. E ele quer manipular as mulheres. As mulheres ficam com aquele sentimento de que estão mandando na igreja. De que elas estão por cima da carne seca na igreja. De que elas estão controlando toda a situação da igreja. Mas este demônio utiliza-se desta mulher como massa de manobra. Para manobrar as igrejas. Ele manobra as mulheres, esse espírito pombagira, manobra as mulheres, e as mulheres são manobradas. E as mulheres manobram também. Você está entendendo? É uma massa de manobra. Deus disse para mim, fale para as pessoas não serem massa de manobra. Estão manobrando o seu cérebro, a sua mente, a sua vida sentimental, material e espiritual. É massa de manobra. E esse demônio da pombagira quer colocar as mulheres dentro das igrejas como se elas estivessem mandando. E na verdade elas estão sendo mandadas e subjugadas pela vaidade, pelo demônio da pombagira que está subjugando ela. Eu deixo um recado para você, mulheres. Sai dessa. Sai dessa. Não deixa o diabo te manipular, não. Não deixa o diabo te controlar, não. Deixa a palavra de Deus te controlar. Deixa a Bíblia, deixa o Espírito Santo te controlar, irmã, em nome de Jesus, irmã. Não seja massa de manobra do teu pastor, não seja massa de manobra desse demônio que está por trás dessa liderança. Não seja massa de manobra. O que é isso, irmã Viane? Eles dão toda a liberdade para as mulheres. E as mulheres, elas vão só desfrutando da liberdade, da vaidade, só desfrutando. E elas vão desfrutando. Porque o pastor disse que pode. E ela é massa de manobra. Ela está achando que está mandando ver, que estão governando, que estão fazendo e acontecendo como que tivesse um rei na barriga. Mas eu quero dizer para você, mulher, você está sendo massa de manobra. Quem não está sendo massa de manobra aqui sou eu, a missionária Viviane, que vários pastores tentou nos manobrar, dizendo, liberando a ação doutrina dentro da igreja. Massa de manobra aqui não é a missionária Mara. Massa de manobra não é a missionária como a pastora Diná. Massa de manobra não são essas. Mas você, pastor, que está subjugando as mulheres, está subjugando ela, usando-se da palavra de Deus para mantê-la em cabresto. Cabresto, que é essa situação aqui, ó. Saía uma mulher. E em Efésios capítulo 5, versículo 22, diz que a mulher tem que ser sujeita ao marido como ao Senhor. Não é como a Satanás. Não é não, viu? É como ao Senhor. E o Senhor disse, são os pastores que estão subjugando as mulheres. E estão dizendo para elas calarem a boca. Estão dizendo para ela, faça o que eu lhe mandar. Porque você é sujeita a mim. Não, mas eu... E aquela mulher, irmão, não tinha nem reação. Ela não tinha reação para se defender. Eu vi aquela situação horrenda. Eu fiquei apavorada. Porque esta mulher está sendo subjugada dentro da casa dela. Essa mulher está sendo subjugada pela palavra. Eles estão usando a palavra. Meu Deus do céu. Jesus. Eles estão usando a palavra. Olha aqui. Olha aqui, minha filha. Eu vou mostrar para você. Efésios capítulo 5, versículo 22. Olha aqui. Vou te provar que você é sujeito a mim e faz o que eu quiser. Olha aqui.
5:22. E ainda mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia, tá? Mostra. Olha aqui, ó. Ó, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Mas só lê até aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. São os pastores que eles se esquecem do pedacinho. Como ao Senhor. São os pastores que estão querendo mandar nas mulheres, ensinar os obreiros mandar nas mulheres, ensinar o jovem mandar na sua esposa, mas não explica que essas mulheres não são cachorro, essas mulheres não são animais, essas mulheres são ser humano e que tem que ser tratado como princesa, como mulher santa, como mulher de Deus. Essas mulheres têm que ser tratadas como mulher santa. Entende isso como mulher de Deus. E esses pastores que pegam a Bíblia Sagrada, a 7ª Bíblia era essa, uma mulher saía de dentro e ele sentava-se no chão e mandava aquela mulher beijar o pé dele, beijar as pernas dele e depois cobria a mulher por cima de um manto, de um lençol, cobria ela, dizendo que assim aconteceu com Ruth, né? Ruth, Mara, que o outro lá tava aqui, ó, tá na Bíblia. A fulana dormiu nos pés de Boaz. Tá aqui, ó, nos pés de Boaz, humilhando. É pastor e liderança, pregando a palavra e provando e dizendo para a mulher que ela tem que ser sujeita ao seu marido. Isso chama-se estupro. Isso chama-se absurdo. Isso chama-se violência doméstica que está acontecendo por tua culpa. Seu líder faz junto por tua culpa. Seu pastor corrupto que não explica justamente. Mas peraí, irmã Viviane. Deus, ele castiga quem vai contra pastores ungidos do Senhor. Ele vai contra. Pois bem, que o Senhor então me mate, porque se este homem que está cometendo delitos, eu não posso falar, quem é que vai falar? Quem é que vai falar contra esses? Então eu estou aqui, o Senhor pode me matar a hora que Ele quiser, mas tu, pastor, corrupto, sem vergonha, mau caráter, que é isso que tu ensina justamente para os teus fiéis, que é para respeitar, honrar as mulheres, porque elas são santas do Senhor. Não é para você pegar e dizer pro marido que ele pode fazer o que quiser com a mulher dentro do quarto. Não é isso, não. Tá aqui, ó. Como ao Senhor. Agora eu pergunto para a igreja. Eu lhe pergunto, se o Senhor me mostrou tudo isso, agora eu lhe pergunto, tá, meus irmãos? Foi o diabo que me mostrou isso? Foi? Foi Satanás que me mostrou isso? Para quê? Para afugentar o ser humano? Não, isso é Satanás sendo descoberto para poder ele saber que ainda existe seres humanos na terra usados por Deus para desmascarar ele. E o que Deus disse para mim, você não pode se calar, você sabe da verdade. Se você se calar, se você parar de pregar a minha verdade, se você se calar diante das dificuldades, porque você sentiu medo, eu senti medo, meus irmãos, ali quando eu vi aquela situação toda, daquele meio de mundo de Bíblia rosa, com aqueles espíritos, com aquelas coisas dentro, presa, eu senti medo, porque eu disse, meu Deus, o homem vai chegar, e quando o homem chegar, eu já abri as Bíblias dele, e quando o homem chegar, o homem vai querer se vingar de mim. Então, eu sabia, mas de longe, eu saí rápido e de longe. Eu também, meu Deus do céu, eu podia ver, irmãos, como se caísse raio do céu, como se começasse a chover, como se fosse também raios de saraiva. E eu pude ver, e eu disse, meu Deus, o que é isso? Que chuva estranha é essa? E ali eu comecei a recolher o que eu podia recolher para colocar dentro da minha casa. E quando eu recolhi ali para colocar dentro da minha casa, não atingia nada, não atingia o meu telhado, oh glória a Deus, não atingia a minha casa, não atingia aquela chuva, não atingia o meu telhado. E porque Deus estava dizendo, filha, fala,
Fala, porque podem jogar pedra em você, mas não vai atingir teu telhado, não. Não tenha medo. Abre a boca, filha. Foi o que o Senhor falou comigo, meus irmãos. Abre a boca. E ali, irmãos, eu vi aquela mulher sendo subjugada por aquele homem, sendo humilhada, sendo ali aquela cena horrenda daquele homem. Aquele homem representa Satanás e representa os líderes de Satanás, que são os pastores, entendeu? É Satanás e os pastores em um corpo só, entenderam? Em um corpo só. Conhecem sim a Bíblia, conhecem, mas não vivem ela, não pratica, não executa a Bíblia, tá, meus irmãos? E fica aí essa revelação em nome de Jesus, tá? E o Senhor falava para mim: massa de manobra. Não se deixe ser massa de manobra. Acabamos de pregar sobre isso na porteira. Então chegou um senhor de idade. E aí Mara falou para ele deu parte do Senhor e queria ficar lá no culto com a gente. E ali aquele homem disse que o pastor dele havia liberado ele usar bermuda. Foi confirmação, não foi, Mara? Foi. Bermuda, ele disse: irmã Viviana, eu estou missionárias, eu estou usando bermuda, porque o meu pastor disse que Deus vai me salvar, não é minhas roupas não. O pastor disse que roupa não tem nada a ver. Você entendeu? O que o pastor disse pro senhor de idade, cabelo branco, barba branca, e aquele homem chegou para cultuar com a gente na rua de bermuda. E Mara disse: irmão, o senhor pode até ser obreiro. Ele era presbítero? Presbítero. Meu Deus, ó, confirmação. Ele era presbítero. Tá aí, presbítero. E a Mara disse: mas irmão, o senhor não pode usar calça bermuda. O senhor não pode usar bermuda, porque o senhor representa o reino dos céus. Ele disse: não, minha irmã, eu uso essa bermuda por ordem do meu pastor. O meu pastor disse que não há problema algum de eu usar uma bermuda. E eu disse: eu acabei de entregar um recado de Deus aqui na porteira. Eu acabei de falar sobre massa de manobra, sobre os líderes que Satanás está por trás. E se esses líderes não se converterem antes do tempo, eles vão queimar no inferno. Mas eles precisam ouvir isso. Eles mesmos estão sendo massa de manobra do diabo também. E eles, como massa de manobra, eles estão sendo também é uma pirâmide, meu irmão, que não acaba. É uma pirâmide, entendeu? O diabo faz do pastor massa de manobra e o pastor faz das ovelhas massa de manobra e as ovelhas vão fazendo os outros que vão chegando, os novos convertidos de massa de manobra. E daí a liderança dá uma certa liberdade para as mulheres, dizendo que elas estão mandando e desmandando, porque por trás está também aquela situação, dá poder para elas, que elas vão se sentir bem, e elas vão tendo poder, e elas vão achar que estão manipulando, manobrando a situação, sendo que por trás elas estão sendo manobradas também por Satanás. Você está entendendo? É uma coisa assim de uma pirâmide. O diabo manobra o pastor, que o pastor manobra as ovelhas, e as ovelhas manobram os novos convertidos que vêm e que eles estão evangelizando na rua. E daí o pastor dá uma certa autoridade para as mulheres, liberando as vaidades e tudo mais. Elas se sentem como se estão mandando, desmandando no pedaço, sendo que elas também são marionetes de Satanás, e elas também estão manobrando e sendo manobradas. Aí eu quero te perguntar, o que você é? Você é massa de manobra? Ou você está manobrando alguém? Ai, irmã Viane, nem massa de manobra, nem manobrar. Ainda bem, porque quem nos controla é o Espírito Santo. Ainda bem, porque quem nos leva, vai adiante. É o anjo do Senhor que vai adiante de nós. Quem me controla é o Espírito de Deus. Eu não chamo ninguém para o mistério voz de Deus para ser massa de manobra. Não, de maneira nenhuma. Eu convido para ser guiado pelo Espírito Santo. Só que aqui tem tanta igreja
ao redor de mim, mas tanta igreja, pense na quantidade de igreja que está deixando as mulheres fazerem o que bem entendem dentro da igreja. Teatro, manobrar, ser manobrada, tudo. Então elas não querem serem obedientes à palavra de Deus, porque quem manobra a minha vida é a palavra do Senhor. Quem manobra a tua vida tem que ser a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. E eu quero orar nesse momento. Deixa eu quero orar uma revelação do caldeirão que você viu. Você lembra que as pessoas já estão no inferno, que sua mãe viu que caldeirão com pessoas dentro do mas inferno? não. Nesse caso, aquele caldeirão que eu vi é a fome na terra. Muita fome. E enquanto isso, pastores escondendo dinheiro. A fome. E o que vai acontecer com o ser humano também é desse jeito. Vão se tornar alimento no inferno para Satanás. Entendeu, meus irmãos? Eu quero orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai bendito, Pai santo. Quero lhe agradecer, meu Senhor, por esse momento, meu Pai, por este vídeo, ó Pai, a qual eu estou liberando agora. Senhor, toma nas tuas mãos aqueles que nos ouviram. Senhor, visita, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração e que cada pessoa analise essa revelação. As revelações são realmente complicadas, mas o Senhor deu o discernimento. O Senhor, eu só conto quando o Senhor dá o discernimento. Senhor, toma nas suas mãos. Senhor, liberta esses pastores que estão se utilizando desse espírito maligno da pomba gira, que está controlando as igrejas, que está controlando as casas, as crianças, as adolescentes, as mulheres, Senhor, e eles querem dar todo o poder para ela, mas um poder fajuto e aparente, que não passa de uma mentira, dizendo que ela tem a liberdade, e sendo que não tem, porque eles, na verdade, querem subjugá-las, querem oprimi-las. Senhor, liberta este marido que está oprimindo a sua esposa, que está, meu Deus, dizendo que ela é submissa e tem que fazer o que ele quiser, e não é assim. A tua palavra nos diz que é como ao Senhor Jesus. Então, se é como ao Senhor Jesus, é gostoso demais ser submissa desta maneira, porque como ao Senhor Jesus, oh glória a Deus, é saber que Jesus zela por nós, como diz a tua palavra, meu Senhor, como Jesus é santo. Então, quem é que não quer ser submisso ao marido santo? Quem é que não quer ser submissa ao marido que vive na santidade e que não tem cólera no seu coração e que não guarda mágoa, rancor? Quem é que não quer ser submissa ao marido que tem o amor de entregar sua própria vida até a morte em favor desta mulher? Como diz as sagradas escrituras, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, entregando a sua vida por amor a ela. Aleluia! Que este homem entenda isto, que esse pastor entenda isto. Não deixar sua esposa, meu Deus, andar com as vaidades, não. E não defender as causas delas somente para poder obedece na sã doutrina. E o pastor, ele é como se ele fosse obrigado a liberar aquelas vaidades por conta da sua esposa, por conta da sua filha. Ele acaba liberando para todo mundo da igreja. E não é desta maneira, não. Senhor, tem piedade. Senhor, liberta. Senhor, alcança, Senhor, este homem, esta mulher. Alcança esta família. Que este homem entenda que ele tem que ser exemplo, que ele tem que ser parecido com Cristo, que ele tem que viver como Cristo, que ele tem que ser um homem santo, não guardando mágoa, rancor, cólera, não sendo, meu Deus, ganancioso, não sendo, meu Deus, Pai querido, egoísta, egocêntrico, que ele só pensa nele, que ele está preocupado com o bem-estar dele. Ele não se casou para ser feliz, ele se casou primeiramente para fazer feliz, e depois, sim, um fazendo o outro feliz, todos serão felizes. Para a glória de Jesus. Ó Senhor, toma os pastores todos em tuas mãos. Toma toda a liderança.
Toma aqueles que utilizam da Bíblia como massa de manobra para ganhar dinheiro. Tem misericórdia. Liberta. Tira, Senhor, esse espírito das trevas. Ó Deus, essa ilusão deste homem, esta ilusão desta mulher. Senhor, ajuda, meu Senhor. Ó Deus, tem piedade. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, meu Pai, por tudo que tens feito na nossa vida. Nos capacita, Senhor. Dá-nos, Senhor, cada dia que passa, um espírito, um coração quebrantado. Ó Deus, espírito reto. Ó Deus, e vem em harmonia com o Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E Deus abençoe os nossos irmãos e fique na paz do Senhor, todos aqueles que estão conosco aí ouvindo esse testemunho. Amém, meus irmãos? Fica com Deus e tudo de bom para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos poderosamente. Amém? E ore por mim em nome de Jesus.